Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Olá, muito boa noite. Este é o programa Histórias de Gramado, onde procuramos reconstituir a história de Gramado, do município, da cidade, através do depoimento de seus personagens. Este programa ele é um oferecimento da Golden Lagueto, hotéis de multipropriedade de alta qualidade. Aliás, o Lagueto Chateau foi escolhido recentemente o melhor hotel de multipropriedade de luxo do Brasil. Isso é orgulho para Gramado, ter uma empresa como a Golden Lagueto. O personagem de hoje é meu amigo lá das antigas, evidentemente, quem tem mais de 60 tem que falar das antigas, né? É Luiz Carlos Mosquen, o chefe Mosqueto. Alegria em tê-lo no programa, Mosqueto. Tudo bem, meu ex-chefe, né? A tua carreira como chefe marcou a gastronomia de Gramado com uma releitura da gastronomia italiana através do Moscerino, mas a gente vai chegar lá, né? Então todo mundo te chama de chefe em função desse protagonismo do Moscerino. Vamos ao início da tua vida, gramadense, de corpo e alma, há 60 e... Nascido dia 14 de janeiro de 1960, 64 anos, no Hospital Santa Terezinha. É engraçado, a gente tem falado muito ultimamente no Santa Terezinha, né, que é um hospital assim, que foi muito importante para Gramado e que ficou um certo tempo esquecido. Todo mundo que vem aí fala do Santa Terezinha, né? Me lembro que o pai tinha a loja de materiais de construção do lado do hospital, né? Tinha a dona Olímpia Tisotti, que fazia uma buchada boa, e a gente transitava sempre por ali, na volta entre a fábrica do pai, né? Que depois o Argemiro comprou do pai, e o hospital e a casa, né, que a gente morava ali na esquina da São Pedro, com a Rua da Cascata, na esquina vizinho do Cabeça. E a fábrica do teu pai era de quê e era onde? O pai mirou em, sei lá, tu vem com os meus 8 anos de idade, em 68, eu já ia ali lixar uns móveis de madeira, que o pai tinha uma indústria de artefatos de cimento. Ele fazia pias de granito, fazia aqueles anãozinhos de jardim, fazia tanques de concreto, acho que cano também já fazia naquela época. E aí, como fazia a pia, aquelas pias de granito eram lixadas era uma lixadeira de pedra, né, que lixava aquilo. E aí o Argemiro me botava lá para lixar os balcões. Eu lembro de uma história que ele começou me pagando 20 réis, não me lembro o que era aquilo, depois baixou para 15, depois foi para 8, depois ele disse que eu teria que pagar para aprender. Daí eu larguei de mão. E ficava onde a fábrica? Ficava bem do lado do hospital, ali, era na Avenida Borges, né? Perfeito. Quase em frente à antiga Banca do Brudão, que agora ela mudou. Tem um edifício ali, a gente vendeu essa área faz uns 20 anos, 25 anos, e ali tinha uma pequena loja de materiais de construção, que daí, na época que o Argemiro comprou do pai, ele associou com a MC, né, que era o pessoal do Sorgats, era uma SA, eu acho que ali o Perini, o Gino, né, que foi meu patrão na MC, e o seu Lealdo, querido, padre, uma lembrança muito querida. Lealdo Vilrich. Seu Lealdo Vilrich, mesmo falei, outro dia que teve esse evento aqui do Connection, aqui na Rua Coberta, eu falei com o Caco ali, tem o seu Lealdo como um mestre, assim, né, que me ensinou bastante. Acho que tudo que eu trago, dos ensinamentos que eu passei para os meus colaboradores no tempo do restaurante, e fico alegre que eles me encontram na rua hoje. Esses dias a gente teve um evento aqui no Parque Joaquim Rita Bier, a Raide, que era uma ex-funcionária minha, chegou lá falando alto, dizendo que eu fui o melhor patrão dela. Então essas recordações eu trago do aprendizado que eu tive com o seu Lealdo, querido. Serviu de modelo.
serviu de modelo e grande inspiração, né? Ele tinha uma maneira de, já naquela época que era um pouco mais difícil a relação patrão-funcionário, o seu Lealdo, ele tinha uma maneira de ensinar que era uma maneira muito bonita, assim, muito carinhosa, né? Sempre tive o seu Lealdo como um mestre querido. E vocês moravam ali na esquina da Eusébio Balzarete com a Rua São Pedro, ficava uma quadra da fábrica do teu pai ali. Isso, não era Eusébio, era, acho que era a Rua da Cascata, né, que chama. Antigamente era a Rua da Cascata, daí Eusébio, virou Eusébio. Uhum. E ali tu tinha também um camarote para ver os jogos do Gramadense, né? Sim, sim, porque a nossa casa era uma casa de telhado copial, uma casa alta, com pé direito alto, e aí a gente assistia os jogos da janela de casa, né? Eu nunca, sinceramente, nunca fui esportista, mas aquela emoção toda, ela era sempre legal, né? Nos domingos de tarde, ver o Gramadense, o Clube Serrano, as brigas que dava, né? E não eram poucas, né? Não eram poucas, é. Eu lembro de um domingo de tarde, eu sei lá quantos aninhos eu tinha, talvez uns 6, 7, 8 anos, e aí deu uma briga feia, né? Eu acho que era Gramadense e Serrano. Eu sei que em determinado momento aquela briga saiu do campo e tomou a rua ali, né? Nossa rua. E aí eu me lembro do Sadi Sartori, ele foi levar um pé de cabra, lá, guarda isso, ele deu para a mãe, para o pai, guarda isso, que isso pode ser uma arma, né, que pode causar bastante estrago. Então, essas coisas aí da gente, muito divertimento. Outro dia eu entrevistei aqui o Xaxinha, e ele contou uma história que ele também estava em cima de um eucalipto, de uma árvore, torcendo e deu um gol do Gramadense. Sim. E ele foi comemorar, caiu em cima de um depósito de vidro, foi parar ali no Santa Terezinha. O Xaxinha, não sei se é um que está na feira sempre lá de manhã, porque era vizinho, né? Eles moravam do lado na frente da Ortopé ali. Exatamente, Xaxinha. E eu acho que ali tinha um vão ali também, né? Que os ciganos acampavam. Sempre acho que é dali que o pessoal assistia. E na tua infância, falando em cigano, vinha muito cigano para cá, tinha acampamento, né? Vinha muito cigano, sim. Muito cigano e muito circo, né, Mirão? Porque onde tem aquele prédio ali que o Jorge tinha locadora, que era do lado da casa da mãe, era um terreno baldio, daí tinha acho que é o seu Rânel, né? E do lado, entre a casa do Rânel, tinha outro terreno também, que vinha muitos parques e aí, seguido, a gente via muito essa coisa na infância, né? Eu lembro também de um parque que estava se instalando ali, tinha um amigo nosso que morava ali atrás de casa, ele era brigava muito, era tipo um James Dean, e aí andava muito a cavalo, e aí o parque estava se instalando, e eu não sei por que cargas d'água, o rapaz que estava cuidando da instalação daquele parque, ele assustou o cavalo e o cara, não sei se caiu do cavalo, foi lá, deu uma bocha no cara do parque, né? Então... Agora, nada comparado ao Cine Teatro Teleco, que é ali no bairro Floresta, né? E ali do lado de casa também, né? Ficou ali, né? No início foi ali, depois foi lá perto do Schneider, né? Eu acho que essa nossa infância, Mirão, ela é uma infância rica, né? Dessas coisas que eu sempre digo assim, as pessoas às vezes criticam as diversões das crianças com o celular e tudo, mas eu acho que cada geração tem seu tempo, né? E eu acho que a gente viveu a pleno disso, né? Era muita bolinha de gude, futebol, alguma briga aí para... Uma briga, né? Do karatê que a gente tinha lá dos 13 anos. Eu apanhei muito no tempo de guri, né? Apanhei, né? Eu sempre fui comportado. Graças a Deus, a mãe dizia, ó, tal hora tem que estar em casa, e eu tenho os meus defeitos, os meus traumas que eu carrego, mas sempre fui muito disciplinado quanto a essa questão de horário, né? Mas eu e o Cabeça, assim, a gente tinha, tu vê, a gente tem a mesma idade. Eu faço em janeiro, o Cabeça faz... Em julho? Sérgio Dutra, né? Sérgio Alídio Dutra. E a gente morava em esquinas, nas mesmas esquinas, né? Então a gente se dava ali de 8 anos, vizinhos, o Cabeça sempre foi muito arteiro, né? E aí
Sempre foi um pimentinha, né? Jogava muita Ele morava, segundo ele, no Pórtico do Cantão, Pórtico do Cantão. que era a entrada do bairro Floresta. E aí passou-se um tempo, a gente criou um vínculo bastante próximo, né? Acho que aí com uns 13, 14 anos. E ele tinha as histórias dele com aquela bicicleta, ele brincava que ele era o moranguinho, né? Ele tinha o moranguinho na motocicleta, no motocross, e o miminho na bicicleta, né? E aí essa parceria com o Sérgio Dutra, também conhecido como Miminho, DJ Miminho, e vocês acabaram indo para o tênis clube, formando uma dupla lá de DJs, iluminador, enfim. Mirou, eu acho que é uma coisa também minha, dessa coisa da produção, né? Tu tinha a tua empresa de produção também, junto com o Gerson. Naquele tempo a gente tinha H2O. Eu acho que eu sempre tive uma habilidade nessa coisa de promover uma festa, né? Tanto é que quando a gente começou, a gente tinha 16 anos, nem poderia estar na noite, né? E aí tinha o Sérgio Vitorazzi e o Deco que cuidavam ali, saíram e a gente levou isso muito bem, fez um trabalho muito bonito. E eu me lembro até que a Tela, quando eu fiz a festa de 10 anos, acho, do Mocherino, a Tela falou que a Preta e eu eram os melhores pessoas que ela enxergou para produzir uma festa, né? Eu sempre tive uma habilidade, assim, acho que por isso que eu venho dessa questão da gastronomia, essa parte me ajudou, né? No ordenar as coisas, e na produção, no cuidado de servir uma mesa, né? E na divulgação também do restaurante. Né? E aí, tu vê que a gente saía, tinha o Ceará, né? Que ele fazia aqueles quadros, gente, o Ceará pintava muito bem, aliás, fui pedir para ele fazer uma pintura agora, eu acho que ele virou músico, porque caiu um pouco Mas ele está onde, o Ceará? O Ceará está no Ceará, está em Fortaleza. E aí ele tinha aquela habilidade, tu te lembra daqueles cartazes que a gente fazia, né, do tênis clube, né? E aí sempre a gente arrumava uma motivação, era Choconite, que era próximo da Páscoa, né, na Sexta-feira Santa, e depois chegava lá e disse, à noite qualquer coisa. O Ceará pintou uma cabeça lá, rachada no meio, com as taças saindo, com um fone de ouvido, e aquela noite foi qualquer coisa mesmo, porque choveu para dentro da pista, foi um caos, né? Mas a gente lotava, né? Tu te recorda, né? Que fantástico. Eu não tenho ideia de quantas pessoas a gente colocava, acho que 600, 700 pessoas, né? Eu me lembro que tinha o Água na Boca em Porto Alegre, depois que eu fui morar em Porto Alegre, a gente adolescente, sem informação nenhuma, ou seja, trouxe isso da nossa criatividade infantil e movimentava muito, né? A cidade via gente de toda a região, né? Para prestigiar o Cabeça com aquela maravilha de som que ele colocava, sempre também teve muita habilidade, e naquele tempo não tinha nada mecânico, então ficava eu lá na iluminação. Pisca, na iluminação e o Cabeça num som maravilhoso. O Tênis Clube merecia um livro, porque a boate do Tênis Clube, o que ocorreu naquela época foi uma coisa fantástica, né? Que hoje a gente conta para os mais novos, eles não acreditam. Não acredito. Acho que a gente marcou mesmo, né? Muita namorada. Né? Eu sempre fui um pouco tímido, assim, mas muita história bonita, né? De gente que a gente conheceu, querida. Aliás, a história do Tênis Clube daria um belo livro, porque as histórias que tem são fantásticas. Eu acho que a história Tu, quando jornalista, podia escrever esse livro, né? E quem sabe a gente possa colorir com alguma receita, alguma coisa. A ilustração seria do Ceará. Ceará. Ou do Leonide, né, querido? As fotos do Leonide. E eu acho que sim, muita coisa bonita, né, Mirão? E aí depois o Peninha me leva para Porto Alegre, né? Não sei que a gente está falando de Gramado, mas... Por que ele quis te levar para Porto Alegre? Eu tenho o Deco como padrinho, assim, o Deco sempre foi um filho da mãe, né? Ele sempre me aprontou muito, mas ele sempre me recomendou para... Eu fui trabalhar no Peninha, claro, a gente conhecia o Peninha, que ele tinha casa aqui em Gramado, é um amigo nosso também de infância, né? Que ele também, ele e o Elgo, que era o
o engenheiro eletrônico que fazia, chegava no final de semana, vinha arrumar o som do tênis, né? Mas o Peninha abriu esse pub em Porto Alegre em 82 e por recomendação do Deca fui gerente dele lá, né? E também lá a gente tem muita história interessante, bonita, né? Que também dá para fazer um livro. Mas trabalhava durante o dia e ainda voltava no fim de semana, muitas vezes, para curtir, não chegava? Não cheguei a voltar, não. Não, eu voltava, claro, mas tu vê que em 86 o Peninha abriu o Kilt, em 82, 15 de dezembro ele abriu o Kilt, em 86 eu abro o Chevu, né? Chevu era um restaurante francês, né? Então... Aí começou a tua carreira na gastronomia, então? Na gastronomia, eu tive a habilidade de ter um... Obrigado. Eu tive a habilidade, não, eu tive a sorte de ter um professor particular. Nós tínhamos lá o Rogério Priori, que é um amigo querido, que foi ecônomo do Teatro São Pedro, ali também teve um restaurante na Sala de Cultura Mário Quintana, e o Rogério, ele era professor do Senac, então eu tive um professor particular. Eu sempre brinco que eu aprendi muito, depois fiz a escola do Senac, fiz o ITIF, que foi a primeira turma lá em Bento Gonçalves, né, depois fui para Flores da Cunha, e daí fui fazer meu curso de gastronomia lá na Itália. Mas as coisas importantes mesmo que eu aprendi da cozinha, corte, manipulação de equipamentos, toda essa coisa, eu tive um professor particular que ficou 6 anos sendo o nosso cozinheiro lá no Kilt, e como eu gostava da culinária, eu estava sempre em volta dele na cozinha do bar, né? Então, foi ali que vem deu essa start. Despertar da cozinha, né? E aí tu chega e mais tarde coloca o Mocherino ali, que foi muito conhecido, fez a fama por fazer uma releitura da comida italiana. E, digamos, sai aquela comida assim mais bruta e entra uma releitura. Eu acho que sim, né? Eu sempre tenho que lembrar que o nome do Clécio é uma pessoa muito querida, a gente fez também esse queijo de homenagem ao Clécio. Acho que o Clécio traz essa inovação para a cidade de Gramado, uma comida mais refinada, no apresentar a comida de uma maneira mais bonita também, a questão da estética do local, né, do restaurante. E aí o Mocherino vem também de um pouco dessa visão que eu venho de Porto Alegre e também um pouco do enxergar o novo, né? E aí o Carlinhos Folk, então, né? O Carlinhos, ele era estilista de ortopé, ele não era decorador naquela época, e foi o primeiro projeto que o Carlinhos fez como decorador, foi o Mocherino, né? Olha só. O Carlinhos, ele continuava no ortopé, era um bom decorador. Eu tinha convidado a Ruth para me ajudar a montar um projeto diferente. A Ruth disse, estou com a loja e tal, pega o Carlinhos. E o Carlinhos, ele foi o primeiro projeto que o Carlinhos fez como decorador, foi o Mocherino. Então a gente já usou naquele momento, com aquelas cores bordô, uma cor diferente, e veio com uma comida... No início era do norte da Itália, né? Cozinha do norte da Itália. Um pouco daquela questão da caça, né? Perdiz com polenta, uma releitura de uma comida rústica, também com uma apresentação diferente. E aí quando eu fiz o ITIF aqui, quando eu fiz o ITIF lá na Itália, eu fiz o meu estágio na Costa Amalfitana, eu enxerguei também muita coisa bonita. Daí no cardápio, do lado esquerdo do cardápio, tinha aquelas coisas que eu acho que era importante manter, que era o filé parmegiano, uma polenta tirana, os clássicos da culinária do norte da Itália, e do lado direito uma coisa mais releitura, assim, com uma cozinha de tudo que é lugar, né? E aí também entrou algum fruto do mar no cardápio? Frutos do mar, porque como eu fiz o meu estágio ali, a ideia era aprender um pouco sobre a cozinha mediterrânea. E a gente na Serra não tinha, né? Eu acho até difícil que a gente não tem uma peixaria na cidade, né? Agora, às vezes, lá na Expo Gramado tem a Feira do Peixe, aqui na Várzea, né? Acho importante isso, né? Então, a gente trouxe ali um aiolote recheado de salmão com molho de camarão,
Que maravilha, que saudade, Mosquito. Daquele preço. Esse anholote é espetacular. Anholote, né? Eu lembro do Cleomar também, querido, que é um amigo nosso. O Cleomar estava sempre lá, o pai da Fernanda Lima, né? Ele ia toda sexta-feira lá e às vezes, ó, Mocherino, bastante camarão. Chegou um dia, ele, a Maria da Graça, esqueci de botar o camarão. Então tem muita história bonita, né, de pessoas que... O Cleomar eu conhecia também, o Cleomar desde do Kilt, né, quando ele ia lá no Kilt. Acho que eu tenho um amigo também, né? Ele faleceu ano passado. Eu acho que retrasado, né? Faleceu há pouco tempo. Meu amigo, sim. querido, um cara bem-humorado. Super, né? Mosquito, aí... Como é que surgiu na tua vida o queijo, o interesse por queijo? Depois encerrou como chefe, e aí a paixão pelo queijo, de onde veio? Sim. Então, Mirão, em 86 eu tive o Chevron em Porto Alegre, né? Que era esse restaurante de fondue que eu abri lá. E aí eu guri, né, do interior, grosso. Não, grosso tu dá longe de... Obrigado. Então, em 86, eu tive esse restaurante de fondue em Porto Alegre, e aí eu conheci lá um francês, o Bebert, e o Bebert, ele me trouxe os queijos lá, e eu digo, ó, Francisco, teus queijos estão estragados. Aquela coisa diferente, eu sinto aqueles cheiros diferentes, para mim era uma coisa... E aí ele começou a me ensinar sobre aquilo, eu me apaixonei, sentar numa mesa no restaurante com uma tábua de frios com vinho, que naquela época estava começando a surgir esses vinhos finos, né? Aquilo para mim foi uma coisa extraordinária. Uma grande descoberta. Uma descoberta muito interessante. E aí teve um momento que ele queria me vender até a tecnologia, mas como eu estava lá na gastronomia, eu digo, deixa para depois. E aí eu me apaixonei por aquela coisa dos queijos e eu digo, olha, o dia que eu me aposentar eu quero abrir uma queijaria. E aí, um pouquinho antes da pandemia, quando eu vendi o restaurante, eu tinha essa escolinha de culinária em cima do restaurante e eu levei ela lá para onde eu tenho o meu espaço, né, que era próximo da Vinícola Ravanello. Eu levei os cursos para lá, continuei. É engraçado que o Mocherino durou 17 anos, a escolinha ela surge em cima do Mocherino, meu professor veio da Itália para a inauguração, inclusive, e aí ela também durou 17 anos, o período em cima do Mocherino e lá ela durou 17 anos. Em 2019, eu acho que eu estava cansado um pouco dessa coisa de me doar, de muito evento e tal, é cansativo. E aí eu peguei um queijo, comprei um camembert no mercado, desconstruí ele, desconstrução, né, se usa muito na gastronomia, e daquele camembert eu fiz 3 outros queijos. E aí surge, eu digo, esse negócio é fácil. Aí comecei, né? Mas não é tão fácil, não? É bastante fácil, meu. Eu acho mais difícil cuidar do queijo do que fazer. E eu faria muito mais variedades, né? Mas a legislação nessa questão que quando tu ali foca nos salames e no derivado animal, a legislação é muito complicada, né? Tu tem muita análise, as análises são caras, né? E para te lançar um produto novo, seria muito fácil de fazer um Blue de Auvergne, né? Tu viaja seguido, deve ter comido aquele queijo maravilhoso, Gorgonzola Dolce. Eu fiz uma variedade, fiz uns 20, 30 queijos, só que aí tu esbarra nessa questão da... Eu sou consumidor diário de queijo, Sim, deixar bem claro, falar, né? Agora, os queijos em geral aqui no Brasil são muito ruins. Tu acha? Acho. Eu fui na feira em Porto Alegre, tem coisa bastante interessante. Eu acho ruim aquele que tu compra em supermercado, deixar bem claro. Sim. Aquele mais industrializado ali. Então, quando surge eu vou lá no Rio Sul, compro um Gruyère, um Gouda, um Mazda e tal, é meia boca. Industrializado, negócio de indústria. Meia boca. Agora, quando pega, por exemplo, aquele teu camembert, não perde para o francês. Eu acho. Não perde. Não perde porque pegou um queijo camembert no supermercado, ele é duro. E o teu é cremoso, dá para comer de colher. Né? Então, é
é muito diferente, e eu acho que quem não conhece o queijo produzido pelo Chefe Mosquito, aí eu vou fazer o merchan, e o merchan é de coração, porque realmente o produto dele é muito bom. Pode encontrar todo sábado até 11 da manhã, acho que começa às 8 horas? Das 6 da manhã até às 11. Das 6 às 11 na feirinha do produtor rural, ali no Expo Gramado. Vale muito a pena. Tá? O queijo é maravilhoso, e não é só esse camembert que eu estou comentando, tem outros tipos, tem um que ele fez em homenagem ao Clécio Gobi, que também é fantástico, tá? Que vai inclusive uma bebida alcoólica junto. Nesse aí não, o outro vai Egmassa, nesse só vai flor de lavanda e páprica defumada na casca. Aí tem o Oma, que é com cerveja preta, e a gente passou, Miron, me lembro que logo no início a gente estava lá junto, que tu me entrevistou aqui na frente pro teu programa aí, e a gente tem que fazer adequações ao paladar também do brasileiro, né? A gente tentou manter as características de um queijo parecido com o queijo francês, no caso do camembert e do brinoir, mas a gente fazia um acréscimo de nata. Eu colocava 25% de nata no início, hoje eu reduzi para 1%. Eu deixava ele 20, 25 dias na câmara fria antes de colocar no mercado. Hoje eu coloco ele 12 dias, para mim foi interessante comercialmente, 12 dias eu já coloco no mercado. Então ele é um queijo que agrada pessoas que às vezes têm uma certa dificuldade de conhecer os queijos diferentes de você que viaja, né? Às vezes tem gente que viaja e não come, né? Se assusta. E aí, então ele vai numa progressiva, né? Se tu quer deixar ele cremoso, tu deixa mais dias no refrigerador. Ele sai um pouquinho mais consistente. E com o passar dos dias, dos 60 dias, ele tem essa cremosidade. O interessante, Mosquito, é que a gente está falando de queijos altamente qualificados aqui, que nem tu produz, e tu já passou pela gastronomia, e eu sempre digo que a nossa gastronomia aqui em Gramado não perde para lugar nenhum do mundo, e o queijo também vem nessa mesma toada. Então, a gente tem se aperfeiçoado muito na área de gastronomia, e se a gente voltar para trás, há 50, 60 anos atrás, onde nós iríamos aqui em Gramado num restaurante? O que tu te lembra da tua infância? Napolitano, né? Ali aquele que tinha aqui na Borges, daí tem o chocolate Planalto, como é que era? Uma churrascaria que tinha, né? Ou seja, a primeira vez que eu comi fora foi com o vendedor da Renner, o Nelson, nos levou para almoçar no Napolitano, que era uma churrascaria aquilo. E era top para Era top, poxa vida. Eu não tinha condições ali de pagar, né? Pagar ali. Tinha porque o cara convidava, né? Eu acho que a gastronomia de Gramado, ela se divide... Acho que ela evoluiu bastante, né? Mas ela se divide AC e DC. Antes de Clécio, eu acho, e depois de Clécio, que aliás está fazendo 50 anos do Fondue aqui em Gramado. Ninguém fez homenagem para ele. O Clécio, ele foi homenageado. Esses dias teve uma feira no Bavária, no sábado à tarde. Eu acho que, Miron, isso que tu fala é super importante. A gente tem que falar sobre isso, porque assim, tu imagina a questão econômica, quanto o Gramado ganhou de grana em cima da ideia do Clécio, né? Olha, cada esquina tem um fondite. Eu disse pro pessoal a gente faz parte, não faz parte da diretoria, mas estamos sempre envolvidos com a Associação Gaúcha de Laticínios. Esse evento que aconteceu lá na Casa de Cultura Mário Quintana foi promovido pela Associação Gaúcha, né? Eu falei pro Danilo lá, que é faz parte da diretoria. Eu acho que a associação tem que fazer uma homenagem pro Clécio Gobi também, porque o pessoal, não sei, o Clécio Gobi trazia queijos da onde? Ele ia no Uruguai buscar. Na Argentina ele buscava. Na Argentina buscava. Outro dia eu entrevistei ele. Sim. Ele tinha um Chevette, a primeira vez que ele abriu ali o Santo Berto, ele veio com o Chevette dele abarrotado de vinho. Vinho também. Não, talvez queijo, tenha trazido, né? Mas mais era queijo. Queijo, né? Então, assim, eu acho que tinha que buscar uma agência dessas e
e pegar essa informação e fazer uma pesquisa de quanto a cidade ganha e, aliás, oferecer, eu diria que meio centavo de dólar, 50 centavos de dólar para o Clécio de cada fondue que é vendido, porque ele merece, né? O Clécio foi Foi um pioneiro. pioneiro, Um né? Acho que pioneiro. o Clécio foi com aquele humor lindo dele, que eu digo, eu velho hoje com 65 anos, eu me recolho, né? Fico mais reservado e me tornei um homem um pouco mal-humorado, né? E eu admiro esse meu mau humor. Do passado, eu sempre estou sorrindo, tento ser educado com as pessoas, mas eu estou no momento hoje de respeitar a minha solidão e a minha autenticidade, a minha verdade, né? Claro, claro. Mas era uma época maravilhosa, né, Sim. Mosquito? A gente. Isso parece papo de velho, assim, Sim. lá atrás a nossa infância era muito mais legal, não sei o quê. Não, era muito legal. Era, né? Era muito legal. E a gente vivia com menos dinheiro, muito mais dificuldade do Sim. ponto de vista financeiro. Não tem dúvida, né? Eu não me lembro nunca de ter ido, quando era criança, não me lembro de almoçar em Fora, restaurante né? fora. As nossas mamães também, né, Miron? O trabalho que tinha uma mãe, sei lá, 40, 50 anos atrás, eu tenho certeza, eu sou um feminista, né? Acho que as mulheres hoje em dia trabalham em casa, trabalham fora, mas uma mãe fazer pão, lavar roupa no tanque, né? Criar uma família, né? Educar como a gente foi educado, né, Miron? Tua mãe faleceu, querida, há pouco tempo atrás também. A realidade era muito diferente, né? Hoje é muito mais fácil a gente ganhar dinheiro, né? Apesar de... Era uma dificuldade. E a gente fala que naquela época tinha crise em Gramado e o pessoal acha que é mentira, né? Não, tinha crise. Eu tive parente que um tio meu saiu daqui, foi para Horizontina, que aqui ele ia passar fome. Sim, e as coisas aumentavam também no mercado, né? Tinha inflação também, né? Em 60 e poucos. Mas não né? tinha muito emprego, eu me lembro Não assim. tinha emprego, Eu me lembro de tu trabalhando na MC de carteira assinada. Carteira assinada. Né? Eu fiz, Aquilo era um orgulho. Era um orgulho. Eu fiz aniversário no domingo, que era o 13 de janeiro, e no dia 14 de janeiro, e no dia 15 de janeiro eu comecei a trabalhar em MC. Eu fazia aniversário de idade de empresa, né? Com que idade? 13 anos, né? Eu me lembro que eu era na altura do balcão, e um aprendizado também bastante importante, né? Essas coisas eu acho que tu traz esse ensinamento do Gino também. Eu brinco com o Gino, enxergo ele na rua. Diz que tu entrevistou ele outro dia que me xingou bastante, o Gino. Ah, é? Levei muita mijada do Gino. Mas hoje ele está numa fase de paz e amor aí, pode. Eu tenho paixão pelo Gino também, querido. Não, mas ele nunca foi assim. Eu nunca vi muito nervoso, nada. Não, né? Mas criança, né, Mirô? A gente, quando guri é inconsequente também, às vezes faz. Mas a MC também foi uma grande empresa de Gramado, né? Sim. Porque acho que foi a primeira. Era uma empresa SA na área de material de construção. Né? Então não era pouca coisa para a época. Era uma empresa grande, o seu Guinter, né? Foi bem no momento, Miron, que nasce aí, que começam todas essas construções, né? Quem eram os sócios Os sócios eram, então, era o Perini, né? O Gino, o seu Eli, lá do Hotel Cavalo Branco, o Guinter Schlipper, eu acho que o Argimiro, meu irmão, tinha uma parte, e aí juntaram, né? Pegaram o seu Sebaldo Sorgatz, né? Então aí tinha mais alguns outros sócios lá. Sim, era uma empresa grande e foi um momento importante da cidade, que aí naquele momento, acho que 73, por aí que o Guinter começou a fazer essas obras todas que a gente vê em estilo bávaro, né? Saiu ali o prédio do Ginibir, que não tem mais ali da fábrica Ginibir, que foi consumido por um incêndio. Esse aqui da esquina, que era do Optis, né? Que está ali ainda, né? Qual é o onde é que tinha a loja de Sr. Osmil do Optis, embaixo, lá da igreja aqui? Ah, sim. Sim, aquilo ali, né? Tem ali onde é a Panvel, do lado do Serra Azul também. O Serra Azul acho que foi naquela época, né? Foi por aí, né? Porque acho que era Volkswagen, dos meus tios. Foi por aí, acho que o Serra Azul deve ter... Acho que por aí, 72, 73, por aí que construíram
talvez um pouco antes. 70, né? Por aí, época, sim, sim. Que maravilha. Qual é a saudade que tu tem do passado, da tua infância, da tua mocidade, como diria minha avó? Mocidade. Acho que dessas coisas do tênis, né? A gente tem muita lembrança boa disso dos amigos, né? Do Deco, do Sérgio. E às vezes parece que a gente se distancia das pessoas, às vezes eu começo a me questionar se eu não ando muito só. Sempre me doei muito, sempre fui uma pessoa, acho que as pessoas, eu sempre brinco assim, eu sou uma mala, mas as pessoas gostam de mim. Então, acho que também essa coisa está um pouco afastado, mas Miron, acho que a vida segue o fluxo dela, né? Eu sempre gostei muito de cinema, sempre gostei muito de... Eu tenho eu trago comigo até brincando com o Sandro, eu assisto muito mais cinema do que leio. Deveria ler, mas sei bastante sobre cinema de arte, tudo. Então eu gosto de ficar no meu sítio lá, às vezes contemplando a natureza ali e assistindo os meus filmes, né? Eu não sei se saudades, eu nunca fui um cara muito... Eu acho que a vida ela é uma plena renovação. E apesar de estar com os meus 64 anos, eu me sinto ainda cheio de energia. Nessa semana eu te contei que me deu uma gripe forte, fiquei um pouco cansado, abatido, mas eu sempre tive muita energia, né? Isso é importante. E tenho vontade de estar criando coisas e... Eu digo sempre lá em casa, vocês nunca vão me ver sentado numa cadeira na sacada olhando por nada. Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. É por aí. Não. É o Raul Seixas, né? Não. Você falou do cinema ali, também é uma coisa que a gente tinha quando era criança. Sim. Domingo de manhã na missa, né? Sim, obviamente. E aí tu tem um monte de história na missa, Sim. que eu acho que tu prestava mais atenção no todo, né? E depois à tarde matiné no cinema, né? No cinema, né? Eu fiz LJ também. Tu chegou a fazer CLJ? Fiz LJ. Depois o Karatê também, né? Aos 25 anos de Karatê, a gente tinha a meta filosofia Zen. Então eu sempre tive essa ligação, porque o professor Suzuki era um monge Zen budista. E a gente tinha muitos Zen nos encontros, né? Mas a gente brinca, né? Da igreja, que a gente falou outro dia, acho que a igreja estava em reforma, e aí o padre querido, e aí estava o menino subindo, o padre estava rezando, acho que aquele momento da comunhão, aí o menino subiu a escada e o padre interrompeu o sermão para chamar a atenção de uma criança que estava subindo. Desce daí porque vai cair, né? Não, mas tem coisas, né? No domingo passado, a gente transmite a missa das 10h30 aqui pela Gramado TV, e eu tô lá na mesa de diretor de imagens. Praticamente quem assistiu a missa não viu o que aconteceu. Mas entrou um louco lá e começou a andar pela igreja. Sim. A passos rápidos. Ele subiu no altar, passou atrás do púlpito, atrás do padre, voltava pelo outro corredor, saía da missa, entrava pela outra porta, voltava, e ele fez isso várias vezes, e eu preocupado, né, que pudesse acontecer alguma outra coisa, né? De repente, a gente nunca sabe, né? Então, mas tira a concentração, né? Sim. E essa do padre ali chamando a atenção do guri. Sim. Eu me lembro, Miron, também que a mãe, ela sempre falava de ti, né? Ela sempre te via bonitinho, né? Com esses olhos azuis. Ela sempre lembrava que todo domingo tu estavas na missa, e hoje em dia ainda, né? Eu acabei essa coisa toda do karatê, né? Do budismo, eu sempre ia aqui nas terças-feiras no centro budista, né? Eu sou politeísta, né? Às vezes eu vou no centro espírita, às vezes eu vou na igreja, lá na Tapera, lá embaixo, eu gosto, né? No domingo de manhã é muito boa a missa, eu vejo o Pedro Andrés lá, e aí, não sei se tu vai lá, nunca te vejo lá. Na Tapera não. Na igreja da Tapera, era às 10, agora passou para as 8 de novo. Nós vamos transmitir agora, dia 21 de setembro, em primeira mão hoje no programa. Nós vamos transmitir a missa da linha Pedras Brancas, que foi aquela localidade atingida pela tragédia climática de maio, onde morreram 6 pessoas. Então, de lá para cá, nunca houve missa lá com a presença de
de um padre. E no dia 21 retoma e a Gramado TV vai transmitir de lá, porque graças a Starlink do Elon Musk aí, que a gente vai colocar antena e vamos transmitir dia 21, sábado, 2h. Que bom. Mas era um tempo, era engraçado até porque minha mãe não era católica, né? Ela casou com meu pai, depois se separou e tal, ela era da Igreja do Relógio. Mas ela sempre foi religiosa. E ela me obrigava, mas eu ia numa boa, claro, né? Para mim era bom ir na missa, porque depois eu ganhava balinha, ganhava alguma coisinha ali, né? Sim. E o cinema, eu acho que na inauguração do Cine Embaixador aqui, a mãe me levou para ver o Mazzaropi, né? Filme do Mazzaropi? Mazzaropi, foi a primeira vez que eu fui no cinema. Aí passei um tempo, a gente ia de vez em quando e depois eu arrumei uma namorada em Porto Alegre, querida, que também me incentivou muito a ir no cinema, tudo, gosto muito de cinema. Eu ia todo domingo na matiné. E uma vez tinha um filme que era dos Beatles, né? Que é um filme que termina eles tocando em cima do alto de um prédio, eu não sei se era Nova York ou Londres agora, eu acho que era Londres. E aí eles tocam lá e a polícia embaixo querendo acabar com aquilo e tal. Foi tão impactante que a partir dali eu virei fã dos Beatles e nunca mais deixei de seguir, de ler toda a biografia da galera. A gente ia às vezes no domingo de noite, é uma pena que eu acho que não tem mais cinema, né? Infelizmente não. Uma cidade que a capital do cinema não tem cinema durante o ano. Né? Eu acho que tem acontecido, parece que lá no Lago Joaquim, na Rita Bia, a Potira, a Ora lá está fazendo. Eu me lembro que naquele tempo também a gente tinha uma turma que sempre no domingo de noite, às vezes, quando eu estava em Porto Alegre, no domingo eu voltava para Gramado, tirava uma folga, que domingo o Kilt fechava. E a gente se reunia sempre no cinema para debater o filme. Era o Geller, o Chumbinho, o querido. O Geller também gostava muito de cinema. Quem mais? Acho que o Ricardo Raimundi, os uruguaios, meus amigos lá, o Mário. E aí ficava tomando uma gin tônica no domingo de noite. E aí fazia ali um debate sobre o que a gente tinha assistido. Muito legal. Teve vários também. O Caso da Montanha teve também um tempo que ele colocava filmes acompanhados da gastronomia. Então era uma programação muito bacana. Que boa, que pena que não tem isso, né? Daqui a pouco volta aí. Eu acho que tem que voltar, é importante. Maravilha. Aliás, eu tenho uma história que uma vez eu estava em Nápoles e a minha mulher estava numa loja comprando ali e tal. E já era 2h30 eu com fome, pedi para a balconista onde é que tinha um bom restaurante, e ela falou, da Michele. E eu acredito muito quando a pessoa é convicta. Na hora, né? Aí eu pedi para ela assim, onde é que fica? Corso, tal, passa ali, vai. Eu disse, não, eu vou lá. Cheguei lá, tinha uma fila, eu tinha a senha 24. Era simplesmente a pizzaria onde foi filmado Comer, Rezar e Amar com a Julia Roberts. Puta, que bonito. E aí foi maravilhoso. Puxa, e eu sentei na mesa onde sentou a Júlia e a outra atriz, né? Sim. E o almoço me custou 9 euros. Pô, que maravilha. Então, para mim foi uma realização, e de noite fui assistir o filme dele. Que legal. Napolitano dica bisogna un cazzo do che parlano. Pois é, e o tempo que tu ficaste na Itália? Eu fiz minha escola em Torino, era perto de Torino, de Asti, ali, no Costiglione d'Asti, e eu fiz o meu estágio ali perto de Nápoles, né? Era perto de Positano, Sorrento, né? Chamava Massa Lubrese, né? Restaurante de Quadro Base. É lindo aquela região, né? Eu não sei, o dialeto napolitano eu acho maravilhoso. A musicalidade, eu não sei se tu assistisse um documentário chamado Passione. Não. Se não assistiu, assiste, não é a novela. É um documentário que tem ali o Buena Vista Social Club, que é o Ray Kuder, né, que é o maestro que junta aquelas coisas, e ali é parecido com o Buena Vista, só que é sobre a musicalidade de Nápoles, né? Eu acho que é
Turturro, é um maestro, acho que ele é um maestro americano também, um maestro italiano, não sei. E ele fez esse sobre lindo, lindo, tu vê aquelas, acho que aquela imigração ali dos árabes em Nápoles, tu vê umas mulheres lindas dançando, é lindo demais. E fala um pouco sobre a questão da máfia e tal. Então, assiste, chama Passione. Bom, já que tu falou da máfia, me deu essa abertura, tu vai ter que contar aquela história que tu começou a trabalhar num restaurante. Onde é que foi e por que tu saiu do restaurante? Então aquilo foi nesse restaurante chamado Quatro Passe, né? De repente o cara ouve lá, mas eu trabalhava no restaurante, eu fiz estágio no restaurante, né? Porque a escola te permitia esses estágios, aliás, fazia parte do currículo lá, tu ficava 40 dias na escola e depois um período, 2, 3 meses, um estágio. E aí tu optava, tinha no Piemonte, e como eu queria aprender um pouco sobre a cozinha mediterrânea, eu já escolhi um restaurante perto do mar ali. E aí eu te contei isso, que eu achava estranho, porque a gente trabalhava muito, e o dono, ele era muito grosseiro. Eu tenho uma bronca, eu tenho dupla cidadania, eu tenho cidadania italiana, mas eu sempre fui muito humilhado na Itália. Eu acho os italianos muito duros. E aí tu trabalhava que era um louco, fazia um papo, uma produção alta, uns pratos lindíssimos, uma estética linda do prato, tudo, e tu não via gente dentro do restaurante. E às vezes entravam uns capos assim de preto, então eu não sei, né? Como estava perto de Nápoles ali, eu acho que aquilo ali era um restaurante também da máfia, né? E dele limpar camarão? Limpar camarão, aí botava o camarão no saquinho, botava, eu vim com as mãos cheias de pequenos cortes de crustáceo, de coisa, aquilo cortava e doía, inflamava a mão, de tanto limpar crustáceos e não tinha movimento no restaurante. Não tinha cliente. Eu não tinha cliente. Tipo, trabalha que é um louco nessa porcaria. Eu não sei, eles tinham catering ali, pode ser que eles serviam, que era uma região de muito turismo, próximo do mar, tinha muito barco e tal. Mas aí tu desconfiou e... Eu desconfiei e saí, fiquei, acho que uns 30, 35 dias trabalhando e chegavam umas figuras estranhas mesmo. Eu te juro. Figuras de filme. De filme, né? De Al Capone da vida, assim, de Poderoso Chefão. Os caras de preto, tu via pelo andar, que era um capo de tuticap, né? E aí eu... larguei, digo, não, vou vazar. Pediu as contas. Porque senão eu vou arrumar um trabalho escravo. Maravilha, Mosquito. Olha, foi uma alegria te entrevistar aqui. Já queria fazer há mais tempo, mas estou sempre ocupado. E na semana passada estava com um gripão, ainda tem algum resquício hoje. Te agradeço muito aí por tu ter vindo aí. Obrigado. E assim, cara, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, a gente está aprendendo sempre, Mirão. Maravilha. Lembrando que este programa é um oferecimento de Laghetto Golden, a sua multipropriedade em Gramado. Então, queremos agradecer aqui a toda a equipe Laghetto Golden e dizer que nós voltamos na quinta-feira que vem com mais um episódio de Histórias de Gramado. Até lá! Histórias de Gramado. Oferecimento Laghetto Golden Multipropriedades e RecPay.